E assim você fez 22 quilômetros de faixas seletivas para ônibus, mais do que o dobro do que você recebeu, né? Então, conta um pouco para a gente como foi essa experiência lá em Porto Alegre, mas explica também para quem está nos assistindo por que é tão importante dar prioridade para os ônibus na rua. Bom, toda vez que a gente vai implantar a faixa exclusiva é uma polêmica gigantesca, né? Então, porque o usuário do automóvel, o cidadão que anda de carro, ele tem acesso ao repórter, ou o próprio repórter tem o carro dele, o juiz, o promotor, enfim, essas pessoas têm acesso à imprensa e fazem as reclamações e geram uma polêmica com relação à faixa exclusiva. Nós aproveitamos a pandemia, como você bem lembrou, isso foi um fato que é uma outra coisa que a pandemia acabou nos ajudando. Porque quando a pessoa saísse de casa novamente, a cidade já estaria transformada, daria menos tempo de reclamar a cada implantação que a gente fizesse. Então a gente já saiu pintando muita coisa, já implantou muita coisa, e passamos de 17 quilômetros, que levaram aí 40 anos para serem implantados. Em 1 ano e meio a gente implantou mais 22, totalizando 39. Então, ou seja, em 1 ano e meio a gente fez mais do que 40 anos de investimento em faixas exclusivas. Por que isso é importante, como você perguntou? Porque a gente dá fluidez e dá aumento de velocidade operacional para o transporte público. Então, se a gente somar o ganho de tempo de todas as linhas que passavam em diversas faixas exclusivas, a gente chegou a reduzir o tempo de viagem em 25 minutos, o somatório, não foi de uma linha só, mas somando e tal. Então são 25 minutos a menos de diesel sendo gasto desnecessariamente, são 25 minutos a menos de poluição sendo gerada, 25 minutos a menos do seu tempo que estava usando o transporte público, que você passou a ter para chegar mais cedo em casa, para aproveitar com a família, ou seja, você melhora a operação do transporte, sem grandes investimentos e sem causar muito transtorno. Então a gente via, eu ia nos programas de rádio e tudo mais, de TV, e o pessoal, a pergunta era o seguinte: mas a faixa exclusiva está vazia, ela não está funcionando. Eu falei, ao contrário, se está engarrafado do lado do automóvel e a faixa exclusiva está vazia, é porque ela está funcionando, porque ela não está tendo retenção e o ônibus está passando direto, e a gente ganhou a velocidade operacional que era o desejado. Então ela está funcionando sim. E aí começa, não, mas eu queria direito de usar a faixa, eu queria dizer... Então uma rua lá, Avenida Independência, lá em Porto Alegre, muito emblemática, numa área de classe média alta, onde teve muita polêmica, inclusive a apresentadora do programa, de um programa da Rádio Gaúcha, ela morava ali na Independência, ela falou assim, poxa, porque me atrapalhou para sair de casa e eu tenho que prestar atenção e tudo mais, e eu vejo congestionado as outras 3 faixas e a do ônibus não está. E todo mundo querendo usar a faixa exclusiva. Eu falei, então vamos trocar. Já que o problema é a única faixa que eu peguei e as outras 3 não tem problema nenhum, eu fico com as outras 3 para os ônibus e vem todo mundo para a faixa exclusiva. E aí a gente vai conseguir resolver o problema, porque se todo mundo gostou da faixa exclusiva do ônibus, vocês ficam com a exclusiva e eu fico com as outras 3. Porque se de 4 faixas eu peguei uma, 25% da infraestrutura dedicado para um sistema que transporta mais gente, que ocupa menos espaço na via, que polui menos, que gera menos acidente, que isso. Se isso não pode ser, se 25% não pode ser dado para ele, vocês me dão 75% e ficam com os 25%. Né? Então, assim, são formas um pouco caricatas, mas é para mostrar o quanto a gente briga por coisas que não são tão relevantes. Então esse processo de ampliação da faixa exclusiva ele foi muito importante, que no final das contas ele reduz custo operacional. Né? Se você aumenta a velocidade em 10% e dentro da programação de linha você consegue reduzir 10% da frota para transportar o mesmo número de pessoas, é porque o ônibus não ficou parado no congestionamento. Então você consegue reduzir custos, você consegue melhorar a qualidade do serviço e você consegue dar mais previsibilidade para aquelas pessoas que utilizam o transporte público. Essa é a relevância de um investimento que custa
entre aspas, uma lata de tinta e algumas placas para poder fazer a sinalização. Então,